Olá, seja bem-vindo ao curso de rede de distribuição. Estamos no módulo Linha Viva, ministrado pelo professor Jusemar. Baseado no seu livro, Manual para Trabalhos em Redes de Energia Elétrica Energizadas Linha Viva, o professor Jusemar está trazendo para nós conteúdo sobre estes serviços com rede energizada, na baixa e na média tensão. Vamos então à primeira pergunta com o professor Jusemar. Professor Jusemar, no seu livro você fala que não é permitido a realização de serviços com linha viva em potenciais diferentes, ou na baixa e na média tensão simultaneamente. Explica para nós com mais detalhes, professor. No trabalho em linha viva não é permitido o trabalho em potenciais diferentes, simultaneamente. Um exemplo, a execução de tarefa em duas fases diferentes não é permitido. Execução de tarefas em uma fase e na estrutura não é permitido. Execução de tarefa no primário e no secundário. Execução de tarefa no cesto e no solo. Exemplo, o veículo ou na corda de serviço. É preciso ter essa consciência. Não pode ser feito trabalho simultâneo. Até mesmo se os dois eletricistas no cesto, for possibilitado um serviço dos dois fazerem, não se deve fazer, não pode. Então, os dois trabalhar no mesmo potencial, um cuidando, um entregando ferramenta, mas nunca um fazer um serviço e o outro em outro serviço em potenciais diferentes, de forma alguma. Durante a execução dos serviços, eletricistas do solo não devem, vou repetir isso porque é muito importante, não devem subir e descer do veículo. Quando necessário observar para que naquele instante, na lança, não haja sendo movimentada. Se precisar subir, gente, que a lança não esteja sendo movimentada, o pessoal lá do cesto não esteja movimentando a lança, e não haja qualquer possibilidade de energização acidental do veículo. Mas mesmo assim, caso seja extremamente necessário subir no veículo, o eletricista de solo deve utilizar luvas isolantes e a banqueta isolante antes de subir no veículo. Não é aconselhável permanecer no veículo. Então isso a gente pode ser feito? Pode, mas evitem o máximo que puderem, porque isso já ocorreram vários acidentes e se a gente puder evitar, isso é prudência, isso é sinal de sabedoria. A gente sempre orienta dessa forma. Cuidar. Professor Jusemar, falando agora sobre os cuidados com o caminhão de linha viva. Qual é a responsabilidade do motorista? O que cabe ao motorista? Inclusive, quanto às questões mecânicas, hidráulicas, quanto às vistorias que são necessárias, que sejam feitas periodicamente no veículo, professor? Quando se trata do equipamento hidráulico, ou seja, do próprio caminhão em si, é bom mencionar de que esse, na verdade, é o principal equipamento da equipe de linha viva. Não só pelo valor agregado, pelo valor monetário dele, mas porque dele vem a resposta praticamente de todo o trabalho da linha viva. Então o equipamento ele deve ser vistoriado todos os dias. Eu sempre gosto de dizer no treinamento de que essa responsabilidade não deve ficar só com o líder também, ou com o motorista do caminhão, mas com toda a equipe. Então, subir no caminhão, verificar os possíveis vazamentos de óleo na parte hidráulica, e se tiver algum vazamento, pode ser feito algum reaperto com conhecimento nas partes frouxas, restabelecendo um torque de conexão nessas partes com vazamento, porcas e parafusos. As mangueiras e válvulas e bomba de óleo deverão ser inspecionadas semanalmente. Então, todos os dias se olha o caminhão, se tem uma mangueira, alguma coisa vazando, se puder dar um torquezinho para corrigir, se corrige, se não se faz a manutenção. O braço isolado, deve ser também inspecionado, visual mesmo, diariamente, verificando se há existência de contaminação, uma sujeira na superfície, talvez verificando uma mancha no próprio braço, manchas claras na superfície do braço e sinais de existência de pequenas fendas no próprio braço. Então deve-se tomar providência para ver
E tomar cuidado nas operações também para que isso não aconteça com muita facilidade, né? Às vezes bater ou alguma coisa do tipo. Então, e um outro detalhe muito importante é o protetor de polietileno, que é conhecido como line, que na verdade é um forro interno, né? O forro que vai por dentro do cesto. Então, ele deve sofrer também essa inspeção diária, é sempre bom cuidar, devendo sempre ser mantido limpo, cuidar para não deixar objetos pontiagudos dentro dele, procurar não jogar pedaços de cabo, ferramentas pesadas dentro do line, para que não ocorra aí, às vezes, a perfuração dele, e aí ele depois não passará mais nos testes que ora ele vai ser submetido. Por quê? Todos esses equipamentos que são isolantes devem ser submetidos a testes. E esses testes, eles têm uma periodicidade, né? Para cada equipamento tem um tempo e ele precisa ser certificado esse teste. Uma vez não passado, ele é descartado e precisa ser adquirido um novo. E nós temos muitas vezes equipamentos parados, esperando a chegada de um novo equipamento, né, do material, por conta de mau uso, né? Então é importante que sempre tenha esse sentimento de fazer essa inspeção diária, se precisar a substituição, que haja um tempo, porque alguma coisa pequena está acontecendo e que possa ser então substituído a tempo da equipe de linha viva não ficar parada por conta disso. Então, e também programar as manutenções do próprio veículo, né, da parte hidráulica, sempre ter um plano de manutenção é importante, a gente sempre aconselha isso, né? Manutenção preventiva, preditiva, para que não aconteça a manutenção corretiva, ou seja, a parada do veículo para fazer algum tipo de reparo. É importante ter esse raciocínio. Professor Jusemar, algumas vezes se faz necessário a realização do trabalho por 2 ou 3 equipes, e no entanto a empresa tem apenas um caminhão. Se faz necessário então o uso da plataforma, né, professor? Nesse e em outros casos, como por exemplo, o caminhão não consegue acessar o ponto do trabalho. Professor, explica para nós sobre os cuidados no trabalho com plataforma. Bem, quando se trata do trabalho em plataforma, é importante que se tome atenção no seguinte fato. Na montagem da plataforma, antes da montagem dela, deve ser coberto, né, o primário, o stay, as redes, a cruzeta, isolador, mas com bastão. Não se pode ir lá e fazer com a mão, ou seja, o contato de cima da plataforma, depois isso. Então isso é coberto antes e depois se monta a plataforma. Não é permitido cobrir as partes com a mão, de cima da plataforma. Na montagem da plataforma, escolher bem sua posição, ou seja, da fixação da plataforma, de modo que o eletricista fique com o ombro, né, ou no peito, na altura do serviço, para não ter problema de mobilidade depois para fazer o serviço. Porque é um espaço pequeno e tem que ser favorecido isso para o eletricista, né? Sempre que possível, a plataforma deve ser instalada acima do condutor neutro, para oferecer maior segurança também. Mas, se não for possível, deve ser então redobrado o valor de isolamento de coberturas do neutro, para que não haja a possibilidade de contato ali, né? É importante ressaltar também que no trabalho com a plataforma, ao contato, é indispensável o uso dos EPIs, conforme já foi falado, de luvas, mangas, de isolamento adequado da tensão, né? Tem que pensar que a luva que tu vai usar tem que ser adequado ao nível de tensão do alimentador. A gente já falou sobre isso, mas é importante sempre chamar a atenção novamente. Tem que saber, conhecer a tensão e até o carregamento do alimentador para que não coloque ninguém em risco. Então o trabalho de plataforma tem particularidades, precisa de mais treinamento e é um trabalho que não é muito costumeiro, está ficando um pouco para trás, quando se tem a possibilidade de ter o alimentador na via que o caminhão chega com o cesto, é muito mais tranquilo, muito favorável fazer no cesto, fazer dentro do line, que oferece mais mobilidade, mais tranquilidade e menos fadiga. Então, a plataforma pode ser usada sim, mas precisa ser treinado
para o trabalho em plataforma, que existe particularidades em relação ao trabalho no cesto. Já é muito comum na rede de distribuição de energia os cabos protegidos, considerada, chamada, né, de rede compacta. Professor Jusemar, a rede compacta ela não é uma rede isolada, né? O próprio nome diz, são cabos protegidos, não sendo permitido o contato, né, o contato de uma pessoa sem as luvas, né, de 15 kV, quando se fala em rede de 13.8. Mas no caso da linha viva, professor, como que ela encara, né, a rede compacta? Como que ela vê este modelo de rede, professor? O trabalho com linha viva, com a equipe de linha viva, numa rede energizada, quando o cabo é um cabo coberto, ou seja, uma rede compacta, um cabo protegido. Bom, para algumas equipes, parece mais simples trabalhar com o cabo, visto que ele já tem uma certa proteção. Porém, é preciso rever determinados conceitos, até mesmo porque para algumas equipes isso é coisa nova. E poucos serviços foram executados com a rede compacta. Primeiro cuidado que a gente tem que ter é que os cabos estão mais próximos do que os cabos das estruturas com rede nua, quando a estrutura é compacta. Depois, a estrutura da rede compacta, ela é totalmente metálica. Tudo é metal, a não ser o espaçador losangular, né, os anel, etc., que são para amarração, para os afastamentos, mas o braço C, o braço L, é tudo metal, né? Então é importante que tenha esse raciocínio. O cabo, ele não é um cabo isolado, ele é um cabo protegido, ele é um cabo coberto. É claro que nós não vamos ser hipócritas aqui, dizer que é igual o cabo da rede nua, não é? Porque ele obviamente que tem um distanciamento do ponto energizado com a parte externa, e isso diminui um pouco o nível de tensão, mas o risco continua ali, o perigo continua ali. Então, a proximidade desses cabos pode onerar ou pode diminuir o grau de segurança dos profissionais. Então, o que se aconselha? Primeiro, se respeita como que se fosse cabo de rede nua. Se dá maior ênfase por causa da distância entre os cabos. Na execução de um serviço, se procura afastar um dos cabos que vai ser executado o serviço, cobre-se os outros dois, né? Deixa coberto os cabos e tira esse cabo para fora, faz pelo menos 50 centímetros, para poder executar determinado serviço, bater um conector ou colocar um grampo, etc. Mas se procura afastar ele com suporte, com cruzeto auxiliar, com bastão, etc. Se faz isso, quando der, claro, né, quando tiver possibilidade, mas que o respeito com a rede compacta, eu friso que deve ser igual ou maior que na rede nua. É importante ter esse raciocínio. Nós vamos falar mais sobre a rede compacta, o trabalho com a rede energizada quando ela é compacta, mas tenha isso como regra, né? Então o cabo não é isolado, mas ele é um cabo coberto, ele te favorece em alguns instantes, mas precisa ter cuidados maior até do que na rede nua. É importante que isso seja frisado. Eu sempre falo da necessidade de quando no trabalho em equipe as pessoas estarem numa mesma comunhão, as pessoas estarem com um único foco, estarem com um único objetivo e unidas acima de tudo, para que aquele trabalho em equipe, aquele trabalho em grupo surta um efeito positivo, seja eficiente e eficaz. Professor Jusemar, na linha viva isso deve ser levado ainda mais a sério, né, professor? Fala para nós sobre a questão do relacionamento da equipe, sobre o comportamento da equipe linha viva, professor. Bom, o serviço de linha viva, ele precisa ser, primeiro, ele deve ser feito com tranquilidade, com calma, né? Calculando, sincronizando cada movimento. Se precisar pensar 2 vezes antes de fazer o movimento, faça isso.
porque não se vai ter a oportunidade de voltar atrás. O colaborador que puser em risco a vida de um colega, ele deverá ser desligado do grupo e dos trabalhos de linha viva. E só retornar depois que a reavaliação e passar por uma reciclagem do treinamento, mesmo quando não completou o tempo exigido para a reciclagem. Porque colocar em risco a vida de alguém é de muita responsabilidade. Isso deve ser estudado, verificado, para depois este componente voltar para a equipe. Outra coisa, os componentes da turma não deverão, de forma alguma, ingerir qualquer bebida alcoólica ou outras drogas que possam comprometer fisicamente ou psicologicamente o raciocínio nos dias de trabalho com linha viva, devendo estar em pleno juízo e concentração. Deverão também ser desligado da turma o elemento que não tiver autocontrole no uso da bebida alcoólica ou outras drogas lícitas ou ilícitas. Devendo ser avaliado também os remédios controlados que possam afetar no desempenho do eletricista de linha viva. Então são algumas regras que a gente tem que seguir para ser um eletricista de linha viva, para que a gente possa realmente não comprometer a minha saúde, a minha vida e a saúde e a segurança do outro colega de trabalho também. Relacionamento pessoal. Isso é sempre importante, e não só na equipe de linha viva, em qualquer equipe, a necessidade de um bom relacionamento. Então é preciso criar algumas regras, e a primeira delas é que o líder da turma, ele é autoridade máxima durante a execução do serviço. Ele é que deve tomar todas as decisões e orientar os eletricistas em suas tarefas. E claro que essas decisões tomadas pelo líder é porque já houve um diálogo com a equipe. E aí, depois disso, se tomam as decisões e as diretrizes e se cuida para que isso aconteça dentro daquilo que foi conversado. Quando necessário, deverá consultar o setor responsável pela manutenção, o COD, para não também tomar decisões errôneas. Então ele, como líder, cuidar para não tomar decisões erradas. Ainda o líder de turma, ele não deverá permitir a presença de pessoas estranhas, não autorizadas na área de trabalho. Claro que é a fim de preservar a segurança delas, das pessoas que não conhecem o risco associado e dos componentes da turma de linha viva. A atenção a todos os elementos da turma, da linha viva, o líder tem que ter essa visão, esse olhar clínico de conhecer a equipe dele, de saber se a pessoa está bem naquele dia ou não, se precisa realmente deixar ele de fora, se ele pode ir para o cesto, quem seria a dupla que iria para o cesto com ele, e perceber se a pessoa realmente está bem ou não para a execução do trabalho. É importante citar ainda de que quando toda a equipe fala a mesma linguagem, fica mais tranquilo e mais fácil para ela ser liderada. Então, um grande líder existe quando há uma grande equipe, porque não é a questão de ser um bom líder, a questão é de ter uma boa equipe para liderar. Um bom líder, se não tem um bom time de futebol, jogadores bons, ele perde o jogo. Mas um treinador de futebol, ele pode até não ser tão bom, mas simplesmente liderando e ter um time bom, aí a equipe faz acontecer. Não é diferente na linha viva. É importante ter esse raciocínio. Então, o relacionamento interpessoal, o relacionamento entre pessoas, ser profissional sim, ser técnico sim, é importante, mas tem que ser humano. Eu defendo a ideia no seguinte, de que a pessoa, para ser um bom profissional, para ser um profissional de excelência, ele não basta ter muito conhecimento técnico e ter conhecimento daquilo que faz, do trabalho,
da parte técnica, ele tem que também ser humano, ter relacionamento, ser equipe, conversar, dialogar, né? Eu sempre prezo também de que a equipe de Linha Viva, ela jamais fique mexendo ou falando coisas que possam ferir, né, os sentimentos do colega de trabalho, como por exemplo, que palavras ou atitudes que mexam com a família do colega, que citem a família do colega, mesmo sem conhecer, às vezes numa brincadeira, isso você pode ofender. Então, tomar determinados cuidados para ter sempre o amigo, para ter sempre uma equipe, de forma que todos colaborem, para que sempre fique num patamar e num lugar, num local bom de se trabalhar. Esse é o que é importante. Que você tenha desejo, vontade de retornar no próximo dia para continuar um serviço, para fazer um serviço, porque você se sente bem em meio àquela equipe. É bom dizer de que normalmente se passa mais tempo com a equipe do que com a própria família durante a semana. Então, ir trabalhar, passar a maior parte do tempo e não ser feliz, isso é muito sacrifício. Nós viemos aqui para ser feliz e viver e fazer feliz. Então, façamos a nossa parte. Professor, você fala várias vezes no seu livro sobre o direito de recusa quando o profissional, quando o colaborador sente um risco, né, indevido, sente um risco demasiado naquela atividade. Ele tem o direito de recusa, porque ele está prevendo ali um possível ou um provável acidente. Isso já é prescrito pela própria norma NR10, né, professor? E esse fato me faz lembrar a história de um aluno quando eu ministrava um curso de rede de distribuição numa das cooperativas de energia de Santa Catarina, onde ele falou que ele era um dos mais novo da equipe e tinha um pessoal que já tinha muita experiência. E um daqueles profissionais, né, a maioria tinha um comportamento adequado, mas um especificamente, ele fazia alguns serviços, né, de certo desleixo. Certo dia o encarregado pediu para esse aluno desenvolver uma certa atividade, mas o aluno ele percebeu que estava fora das normas, que ele estaria correndo um risco indevido, que ele não teria ali os equipamentos e não estaria fazendo os procedimentos adequados daquela forma que o encarregado sugeriu. No entanto, essa outra pessoa com muita experiência disse que faria aquele trabalho e até zombou desse aluno, né, que diz que não recusou, ele não quis realizar aquele trabalho. Esse senhor fez a atividade, não teve nenhum problema, mas o que aconteceu? Numa outra data, num outro momento, quando esse senhor estava fazendo uma atividade lá na casa de um amigo, não dizia respeito aos serviços da cooperativa, ele sofreu um acidente e morreu eletrocutado. O que a gente aprende aqui, né, meu aluno? Que mais cedo ou mais tarde, quando se faz os serviços de forma negligente, pode-se pagar o preço ruim, o preço pesado, o preço dolorido, o acidente e, nesse caso, inclusive a morte. Professor Jusemar, fala para nós sobre esse direito de recusa do eletricista. Direito de recusa. Direito de recusa. No livro cito mais de uma vez esse item da NR10, o 10.14.1, que agora com a alteração da norma está indo para o item 10.15, mas vamos nos ater àquilo que é a norma atual. Então no item 10.14.1 da NR10, ele fala exatamente nos direitos de recusa. Na íntegra diz o seguinte: os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa sempre que constatarem evidências de risco graves e eminente para a sua segurança e saúde, ou de outras pessoas comunicando imediatamente o fato ao seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. Então esse é o item da NR10. Para a linha viva, isso é essencial. Uma vez verificado um risco e não há uma medida de controle para minimizar esse risco ou eliminar o risco, o serviço ele deve ser interrompido, deve parar, né? E aí se toma as providências para se fazer numa outra situação quando a medida de controle for aplicada, né?
Na ocorrência desse fato, o líder da turma, obviamente, né, deve comunicar o setor de manutenção, justificando quais os motivos que levaram à não execução do trabalho programado, para que seja reprogramado e seja tomado as medidas cabíveis para este fim. Então, o direito de recusa ele existe não só para a linha viva, mas para todos os trabalhos relacionados à eletricidade, dado que é um item da norma de segurança em eletricidade, a NR10. Mais uma vez, aqui no livro fala, professor, que no início dos serviços com linha viva, muitas pessoas morreram, né, professor? Se desconhecia ou conhecia pouco, né, a realidade dos serviços com rede energizada, na alta tensão, até mesmo na baixa. E o professor fala aqui no seu livro de uma comunidade, né, professor, que iniciou, então, trabalhos de forma mais segura, buscando por procedimentos mais adequados, por equipamentos ideais. Fala para nós, professor, como que começou essa comunidade que estava já preocupada com a segurança no trabalho? Pesquisando aí os materiais nesse tempo de coronavírus, encontrei fotos de 1914. Fotos que representam a criação da Irmandade dos Eletricistas. Quando aconteciam muitos acidentes na área elétrica, por ocasião do início do lançamento de cabos, de construção de redes de distribuição e transmissão de energia, ocorreram muitos acidentes. E na ocasião foi, então, fundado a Irmandade dos Eletricistas. E essas fotos representam esta época, a época em que uniram-se as forças para combater, para evitar os acidentes na área elétrica. Foi um tempo em que a força, a união dos profissionais da área elétrica e seus familiares, somados, deram um resultado muito positivo. Daí para frente, se começou um trabalho de prevenção e de exatamente compras, né, e aquisição e desenvolvimento dos EPIs. Claro que isso veio à tona com mais força depois da Segunda Guerra Mundial, mas este passo foi muito importante para a segurança dos eletricistas, daqueles que até hoje fazem história no meio em que nós estamos envolvidos, nós profissionais da área elétrica. E dizer, quem não está envolvido na eletricidade, não é? Se não no trabalho, mas pelo menos no consumo da energia, no trabalho direto ou indiretamente, a eletricidade está envolvida na vida de cada ser humano nessa face da Terra. Apreciem as fotos, vale a pena analisar e vê-las de perto. Chegamos então ao final de mais uma aula do curso de rede de distribuição, módulo Linha Viva. Obrigado, professor Semar. Forte abraço. Abraço, fique com Deus.